Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar da primeira e da segunda lei de Ohm. E antes de estudarmos as leis de Ohms, nós temos que entender o conceito de resistência elétrica. Vejamos a definição. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo de se opor e dificultar a passagem da corrente elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional é o ohms, representado pela letra grega ômega, que é justamente uma homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohms, que foi um grande cientista estudioso dessa característica. Então não se esqueça, resistência elétrica é a capacidade de alguns corpos em dificultar a passagem da corrente elétrica. Nós não podemos falar de resistência elétrica sem falarmos de resistores, que são condutores que apresentam uma resistência elétrica considerável, ou seja, limita a passagem da corrente elétrica. Você vai encontrar em vários circuitos elétricos a representação de resistores, que é representado por uma linha contínua com uma espécie de zigue-zague. E existem vários tipos de resistores, mas nós vamos nos deter nos resistores ômicos, que são condutores que mantêm a resistência constante. Não esqueça disso, cuja resistência não depende da tensão elétrica aplicada sobre eles, ou seja, obedecem às condições estabelecidas pela primeira lei de Ohms, que é justamente o que nós vamos estudar agora. Vamos falar da primeira lei de Ohms. Vejamos. Mantendo-se a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial, DDP, ou simplesmente tensão, aplicada nos terminais de um resistor é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Ou seja, se eu pegar um resistor e aumentar a tensão desse resistor, na mesma proporção, a corrente também irá aumentar, mantendo a resistência desse resistor constante. A fórmula da primeira lei de Ohms é o seguinte: diferença de potencial, representado pela letra U, é igual a resistência vezes corrente. O U, que é a diferença de potencial, tem a unidade de medida volts, representado pela letra V. O R é a resistência elétrica, que é dada em ohms, representado pela letra grega ômega. E o I é a corrente elétrica, dado em amperes, representado pela letra A. Essa é a definição da primeira lei de Ohm. Agora, nós vamos falar da segunda lei de Ohms. Considerando um fio condutor de comprimento L e uma área de secção transversal S, podemos concluir que a segunda lei de Ohms corresponde aos fatores que interferem a resistência elétrica. São 3 fatores. Estabelece que a resistência elétrica depende da espessura do fio condutor, ou seja, da sua área de secção transversal, da grossura do fio. Também depende do comprimento do condutor e também do material que ele é constituído. Ferro, cobre. E com esses estudos, Ohms concluiu que a resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento do fio condutor. Ou seja, quanto maior o fio condutor, maior será a resistência elétrica. E inversamente proporcional à área da secção transversal. Ou seja, quanto mais grosso o fio, menor será a resistência elétrica. Essa é a definição da segunda lei de Ohm. Vamos conhecer a fórmula para calcularmos a resistência elétrica da segunda lei de Ohm. Vejamos. Resistência elétrica é igual a ρ, uma letra grega que parece um P,
vezes L, que é o comprimento, dividido pela área da secção transversal. Você tem que conhecer todos os itens que compõem a fórmula, como também a sua unidade de medida. R, que é a resistência elétrica, que é dado em ohms, representado pela letra grega ômega. O Rho, que é a resistividade elétrica do material, que a unidade de medida é ômega vezes metro. L, que é o comprimento do fio, obrigatoriamente dado em metros. E S, que é a área da secção transversal, também obrigatoriamente é dado em metros quadrados. Também aqui nós informamos a resistividade de alguns materiais a 20 graus centígrados. O exemplo do alumínio, onde o seu Rho, a sua resistividade, é igual a 2,65 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro. E não se esqueça, cada material tem a sua resistividade elétrica. Agora, nós vamos conhecer algumas observações importantes para melhor compreender o assunto de hoje. Vejamos a primeira. Os múltiplos e submúltiplos da resistência elétrica mais usados. Pode ser que em algum problema você encontre o múltiplo mega-ohms, que é representado pela letra maiúscula M. E para que você transforme uma resistência de mega-ohms em ohms, basta você multiplicar pela potência 10 elevado a 6. Pode ser também que você encontre o submúltiplo micro-ohms, representado pela letra Mi, e para transformar em ohms, basta multiplicar pela potência 10 elevado a menos 6. E na segunda observação nós temos que os resistores para os quais a resistência não se mantém constante, eles são chamados de resistores não ômicos. Na nossa aula de hoje, nós só trabalhamos com resistores ômicos, onde a resistência se mantia constante. Outra observação importante é a transformação de área. Nós sabemos que a área é dada em metros quadrados, mas pode ser que você encontre uma área em centímetros quadrados e você tem que transformar em metros quadrados. Para transformar centímetros quadrados em metros quadrados, basta você multiplicar pela potência 10 elevado a menos 4. E se você encontrar uma área em milímetros quadrados, para transformar em metros quadrados, você multiplica pela potência 10 elevado a menos 6 e já é transformado em metros quadrados. E a nossa última observação, nós temos que a resistividade elétrica de um material, o nosso Rho, depende da natureza e da temperatura do material. Essas observações serão importantes na resolução de problemas. Agora nós vamos resolver exercícios. Vejamos o primeiro. Uma lâmpada funciona com uma tensão de 110 volts e é percorrida por uma corrente elétrica de intensidade 0,5 amperes. Qual o valor da resistência elétrica da lâmpada? Vamos organizar aqui os valores dados pelo problema. Tensão de 110 volts, uma corrente de 0,5 amperes, e ele pede para que a gente calcule a resistência. É claro que pelos valores dados nós estamos falando da primeira lei de Ohms. Então vamos utilizar a seguinte fórmula. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Substituindo os valores nas fórmulas, nós temos tensão 110 volts é igual a resistência, vamos repetir, que é justamente o que eu estou calculando, vezes a corrente, 0,5. Se eu quero calcular a resistência, o 0,5 está multiplicando, passa dividindo. Resistência é igual a 110 dividido por 0,5. A resistência será igual a 220 ohms.
E o que quer dizer uma resistência de 220 ohms? Isso quer dizer que eu vou precisar de uma tensão de 220 volts para produzir uma corrente de 1 amperes. Outra coisa importante também dessa questão da primeira lei de Ohms é que você pode utilizar o que nós vamos chamar aqui de pirâmide da primeira lei de Ohms. E vamos utilizar a tensão, a resistência e a corrente. Por um acaso você fosse calcular a tensão. Para calcular a tensão, R vezes I. Tensão, R vezes I. Se você fosse calcular a resistência, resistência, tensão dividido por corrente. Resistência, tensão dividido por corrente. E para calcular a corrente, tensão dividido por resistência. Corrente será igual a tensão dividido por resistência. Essa dica irá lhe ajudar para você resolver as questões da primeira lei de Ohms. Agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vejamos. Um fio de prata de 15 metros e com área de secção transversal de 5 milímetros quadrados é percorrido por uma corrente elétrica. Considerando a resistividade da prata igual a 1,59 vezes 10 elevado a menos 8 ohms vezes metro, calcule o valor da resistência elétrica desse fio. Bom, organizando aqui os valores que nós temos no problema, o comprimento, a área da secção transversal, a resistividade e a resistência, que é o que ele pede, nós temos que observar aqui um pequeno detalhe. Nós temos que verificar que a área da secção transversal foi dada em milímetros quadrados e, obrigatoriamente, nós temos que transformar em metros quadrados. E, para isso, basta multiplicar pela potência 10 elevado a menos 6 e já se transforma em metros quadrados. E pelos valores que nós encontramos no problema, é claro que ele está falando da segunda lei de Ohms e vamos utilizar a seguinte fórmula. Resistência é igual a ρ vezes comprimento dividido por área de secção transversal. Vamos agora substituir os valores na fórmula. Resistência é igual ρ 1,59 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o comprimento, 15, dividido pela área já transformada, 5, vezes 10 elevado a menos 6. E aqui nós vamos ter a multiplicação de um número em notação científica vezes um número. E para isso basta você multiplicar o coeficiente vezes o número. Resistência é igual a 1,59 vezes 15, 23,85. E vou repetir a potência. Vezes 10 elevado a menos 8. Repetindo, 5 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui eu vou ter uma divisão de dois números em notação científica. E vou dividir coeficiente com coeficiente e dividir potência com potência. Resistência é igual a 23,85 dividido por 5, 4,77, vezes, dividindo as potências, 10 elevado a menos 8, dividido por 10 elevado a menos 6, dará 10 elevado a menos 2. Como estou falando de resistência, a unidade de medida é dada em ohms. Bom, pessoal, aqui nós encerramos a nossa aula.
deixe o seu like ou o seu dislike e, claro, compartilhe essa aula para quem precisa desse conteúdo. Tchau, pessoal!